Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Gente, muitas pessoas me perguntam como que faz para poder iniciar aí na análise gráfica, tá? Na verdade, é uma das principais dúvidas aí de quem tem curiosidade mesmo em conhecer mais o mercado financeiro em relação à renda variável, tá? Essas oscilações que a gente tem aí diariamente, que a gente consegue acompanhar então através da leitura desses gráficos mesmo, tá? Bom, gente, o que vocês precisam, na verdade, conhecer primeiro para vocês conseguirem então entender aí os movimentos que o gráfico vai fazendo aí ao longo do dia, são conceitos ali mais básicos mesmo, de cada formação então, de cada vela tal, de cada candle mesmo, que vai se formando ali ao longo do dia. Existe uma teoria que ensina para vocês o que significa então cada formação que acontece aí nesses gráficos, tá? Existem nomes técnicos, tá? Para cada formação aí que esse gráfico vai fazendo então durante o pregão. É interessante que vocês consigam identificar esses padrões gráficos, porque deste modo vocês conseguem ter mais intimidade mesmo, tá? A olhar aí para esses gráficos. Normalmente não tem muitas informações, tá? São só essas velas mesmo, né? Que vocês conseguem então observar. E aí a maneira de vocês entenderem mesmo é conhecendo o passo a passo mesmo da leitura, tá? De como que vocês fazem para poder fazer a leitura. E aí seria pegar, então, desde o começo ali, onde vocês separam, tá? Cada bloquinho que a gente chama de vela ou candle, né? Para quem já está mais familiarizado aí com os gráficos. Então, cada bloquinho, a gente tem que entender ali o que significa a linha para cima, a linha para baixo, tá? O corpo, onde que a gente lê então a abertura, tá? Desse bloco, onde que a gente lê o fechamento desse bloco, onde que a gente lê a mínima, onde que a gente lê a máxima. É assim que vocês começam então a entender como que funciona, tá? O comportamento desses gráficos. É preciso pegar mesmo desde o comecinho ali, desde o básico, para vocês conseguirem entender. E aí vocês vão perceber que, na verdade, tem muita informação, tá? Dentro dessas representações aí, dentro dessas figuras que vão se formando ao longo do dia, tem muitas informações, desde que você saiba identificá-las. Então, por isso que vocês têm que saber, tá? O que significa quando tem um corpo maior, quando tem um corpo menor, quando a gente só tem linha, não tem corpo, tá? Então, cada formação de figura tem muito a dizer ali para vocês do próprio comportamento do mercado, tá? Se a tendência ali tá mais de alta, tá mais de baixa. Então, eu vou usar o Profit Trader Clear, tá? Que é uma plataforma profissional para ajudar vocês, então, a começar a entender aí esses conceitos mais básicos de análise gráfica. Então, vamos conferir na prática? E aí, o que acontece? O que é importante para quem está iniciando, então, na análise gráfica, é entender, gente, cada vela, cada candle. A primeira coisa que vocês têm que fazer é entender, tá? Como que vocês interpretam esses desenhos. Igual aqui, por exemplo, é importante que vocês entendam que essas velas, elas têm uma abertura, elas têm uma mínima, elas têm uma máxima e têm o fechamento. E isso é o básico. Igual se a gente pegar essa vela, tá? Esse candle branco aqui maior e posicionar aqui o cursor em cima, a gente consegue ver um fechamento, uma mínima, uma máxima e uma abertura. E aí o que acontece? As extremidades, tá? Que a gente chama de pavio, que são justamente
como se fosse um arame mesmo, né? Que se forma ali junto ao corpo. Então são eles que vai mostrar aí pra gente qual que foi a mínima e qual que foi a máxima. Igual aqui, por exemplo, se a gente posicionar aqui, a gente teve aí uma mínima de 124.035 pontos, que seria o quê? Vou colocar aqui uma linha para vocês visualizarem, que seria aqui, justamente no pavio mesmo, para baixo, tá? E aqui vai ficar, na verdade, um valor próximo, tá, gente? É difícil a gente marcar aí o mesmo valor, até por uma questão de tamanho do gráfico. Se eu abrir, se eu ampliar, se eu diminuir, então fica muito difícil marcar aí exatamente no ponto mesmo da mínima, tá? Que foi aí 124.035 pontos. Tá mais ou menos aqui onde a gente marcou mesmo, tá? A gente teve essa mínima aí. E a gente teve uma máxima, percebam que o pavio tá bem curtinho, tá? E a gente teve uma máxima, então, aqui em cima, eu vou marcar mais ou menos aqui. E aí a gente teve uma máxima, confirmando aqui, de 124.435. Eu consegui marcar quase em cima, né? Ficou no 124.436. Então, os pavios, eles vão mostrar aí para vocês justamente as máximas e as mínimas, tá? E aí, o que a gente precisa entender, então? Que a gente tem uma abertura, né? A gente tem uma máxima, a gente tem uma mínima e a gente tem um fechamento. A minha abertura foi em 124.070. Então, significa que a minha abertura foi maior do que a mínima. Por quê? Porque o corpo, ele está acima do pavio, tá? Se não tivesse esse pavio aqui, então seria a mesma coisa. Como tem o pavio, então a minha abertura, ela foi o quê? Maior do que a minha mínima. Eu tive uma abertura de 124.070 pontos e uma mínima de 124.035. Então, por isso que a gente teve a formação do paviozinho ali para baixo, tá? Porque a gente teve uma mínima que foi menor do que a nossa própria abertura, tá? E aí a gente teve uma máxima de 124.435. E aí a gente teve um fechamento de 124.430. Ou seja, o meu fechamento foi menor do que a minha máxima. Por isso que a gente teve a formação desse paviozinho aqui para cima, que na verdade ele está bem curtinho. Para vocês conseguirem visualizar, teria que ampliar bastante aqui, porque o pavio está bem curto mesmo. Então, justamente porque a minha máxima, tá? Na verdade, o meu fechamento foi muito próximo da máxima. O meu fechamento foi 124.430 e o meu paviozinho para cima, então, foi 124.435. Essa é a leitura de um candle. E aí vem outras informações também que vocês podem conferir, como volume financeiro, negócios, contratos negociados, variação, tá, ajuste. Então, assim, é imprescindível, gente, isso é o básico, tá? Que vocês saibam, então, entender, que vocês consigam compreender, então, o que é cada linha dessa, que na verdade, tá? São pavios que se formam, tá? Junto aí com o corpo mesmo, que a gente chama de candle ou vela, tá? Isso é muito importante, então, para começar a entender mesmo a análise gráfica. E a partir do momento que a gente vai fazendo aí essas formações, se a gente entende o básico, tá? Onde que é a mínima, onde que é a máxima, o tamanho do corpo, a gente consegue interpretar como que o mercado tá. Se os comprados ali, tá, estão assumindo mesmo as posições, tem uma quantidade maior de compradores ou se tem uma quantidade maior de vendedores, isso tudo tá no gráfico. Por isso que é importante saber ler, tá? O gráfico aí. Igual aqui, por exemplo, a gente tem a formação de uma figura que a gente chama no mercado de martelo, justamente porque se assemelha a um martelo mesmo. Ele tem o que? Um pavio,
tá? Que é maior, que normalmente é o dobro do tamanho do corpo. E o que que isso significa, tá, pra gente? O mais importante não é saber identificar a figura e falar, isso aqui é um martelo. Não, isso aí até uma criança enxerga um martelo. Tem que entender o que está por trás disso, tá? O que que acontece? A partir do momento que você tem um corpo pequeno com um pavio maior, isso significa que o mercado ele começou a ficar ali mais disputado e mais indeciso mesmo, porque a gente vinha de um movimento de descida, tá? E aí, o que significa essa vela para a gente? Que está querendo, então, reverter, porque os compradores, tá, começaram, então, a entrar mais na operação, tá? Então começou a ter um número aí maior de compradores e não só de vendedores e não só de pessoas vendendo aí o ativo a descoberto ou liquidando mesmo o ativo que tinha comprado e achou melhor zerar a posição para não perder, tá? Às vezes começou a perder para não perder mais, aí foi e vendeu. Então aqui começou a aumentar mesmo os vendedores, mas a partir do momento que eu tenho um candle que me mostra essa formação, tá? Que eu tenho esse corpo menor mesmo, significa então que na verdade, se vocês posicionarem o cursor aqui, aí vocês vão entender justamente o porquê. A gente teve então uma mínima de 123.720 e eu tive um fechamento muito maior do que a minha mínima. Tá? Eu tive um fechamento de 123.855, ou seja, eu fechei muito mais em cima do que embaixo. Então isso quer dizer que o ativo está o quê? Mais em cima, está começando a se valorizar, porque está começando a entrar mais posição compradora. Tá? Então essas análises, na verdade, que vocês têm que fazer, o que está por trás mesmo do desenho, tá? E aí, uma outra formação de figura também, que normalmente surge muito e que é importante vocês entenderem, é justamente o doji, tá? Igual esse aqui, por exemplo. Ele vai aparecer em branco, na verdade, tá, gente? Por causa da minha regra de coloração aqui. Então, o doji, o que que acontece? Ele tem ali, na verdade, a formação que seria de linhas, né? A gente não tem o corpo, porque o mercado está tão indeciso, mas tão indeciso, que não teve nem a formação do corpo ali no candle, tá? Por isso que a gente tem esses pavios assim, sem o corpo, tá? E aí, para vocês terem certeza que é um doji, aí o que vocês precisam fazer? Posicionar o cursor e olhar também fechamento e abertura. Toda vez que eu tenho um fechamento muito próximo ou igual, é muito difícil ser igual, normalmente é próximo, tá? Toda vez que eu tenho um fechamento muito próximo da minha abertura, tá? Igual aqui, foi 122.595 de fechamento, para uma abertura de 122.585, então a gente pode falar que a gente tem um doji, tá? Uma formação aí de figura que a gente chama de doji. E por que que é importante a gente olhar então para esse doji? A possibilidade de acontecer uma reversão é muito grande, que foi o que aconteceu aqui inclusive, tá? O ativo começou a ter um movimento aí mais de subida e veio a formação dessa figura e aí reverteu aí para poder, né, corrigir mesmo. Então é interessante também vocês identificarem aí a formação dessa figura doji. Bom, gente, esses são os conceitos que eu considero que sejam os mais básicos e os iniciais, né? Que seriam aí para vocês conseguirem começar a analisar os gráficos mesmo, porque sem isso vocês não vão conseguir, tá? Analisar aí o mercado corretamente. Quando vocês têm formação de muito pavio, tá, durante o pregão, isso significa que o mercado ele está oscilando muito, tá? Quando a gente tem aí mais pavio,
do que a formação da vela, do corpo. A gente costuma chamar aí no mercado até de arame mesmo, tá? Porque a gente tem ali um mercado que está muito volátil, então é muito perigoso fazer as operações, tá? Quando a gente tem ali a formação de figuras onde vocês têm muito mais pavio, tá, do que corpo. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem aí o quão é importante vocês conseguirem ler mesmo cada partezinha do gráfico, cada vela mesmo. É isso que vai fazer aí com que vocês iniciem de fato na análise gráfica, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês, compartilhe ele com os amigos, familiares, deixem sugestões nos comentários, se inscrevam no canal, ativem as notificações também para vocês receberem o conteúdo sempre e até o próximo vídeo.